E aí, fala pra gente como é que funciona aí o Ministério Pingo d'Água. Então, cara, aqui a gente é uma igreja, né? Igreja Pingo d'Água. A galera acha um pouco estranho, mas a gente acha muito normal, né? Porque somos uma igreja e somos uma banda que ambos somos itinerantes. A gente viaja, essa base aqui é uma base plantada aqui no Rio de Janeiro, que é a base brasileira, né? Mas a gente trabalha viajando, entendeu? Viajando nos lugares, plantando igreja, levando som, conhecendo gente, falando de Jesus. Qual que é a filosofia aí desse ministério? Então, a nossa filosofia é a filosofia de Jesus, que é uma filosofia muito simples, cara, do amor. Você ama o teu próximo, você perdoa, você dá um apoio, entendeu? Moral, grana, o que for, você é um amigo, é simples, entendeu? E a gente procura ser o mais simples possível porque a questão da religião é muito complicada, muita gente inventa muita coisa, doutrina que não está na Bíblia, aí exclui as pessoas, enfim, entendeu? A gente procura fugir um pouco disso, entendeu? Ser o máximo normal, respeitar a cultura de cada povo, de cada tribo. Só pra te adorar a minha boca serve, só por te exaltar o meu espírito treme. Adorado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor, diz aí. Louvado seja o nome do Senhor. Chega mais, chega mais, chega mais. Renuncio ao mundo, eu renuncio a tudo, pra um minuto estar em tua presença. Te amo, meu Senhor, e não espero recompensa. A morte do seu filho já me trouxe salvação, e por esse ato eu lhe tenho gratidão. Não tenho nada a pedir, somente agradecer. O rock é um ritmo associado às drogas, ao sexo, ao satanismo. Dá pra fazer rock inspirado por Deus, cara? Cara, aí é que tá. Aquele cara, Zé Cabaleiro, ele canta uma música que fala que o diabo, ele é cover, ele copia, entendeu? Então o rock, ele não é do mal. O diabo copia, o homem mau copia o que é bem. Porque rock é rocha, não é? Na Bíblia fala que Jesus é rocha eterna, entendeu? E Jesus não é um cara como o nego acha, é um velho com a barba branca, entendeu? Jesus é punk, Jesus é atitude. Então a gente só segue Jesus. E rock and roll, velho, rock and roll é o som da atitude. Como é que é a relação de vocês com drogas e sexo? Sexo com Deus é saudável. Sexo, esperar em Deus é saudável. Na hora certa, no momento certo. E as drogas, cara, elas são uma coisa passageira. É um momento, é uma fase, um momento, entendeu? Mas a verdadeira chapação, quem curte, tá no Espírito Santo de Deus, tá em Jesus. Essa é a chapação de Deus. Céu que dá a pensar que não tem nada a ver apertar, e o diabo te puxa, te prende, mas não vai soltar. Céu que dá a pensar que não tem nada a ver apertar, e o diabo te puxa, te prende, mas não vai soltar. O diabo é maconheiro e o inferno é um gigantesco bagulho aceso. O diabo é maconheiro e o inferno é um gigantesco bagulho aceso. E aí, sexo aí é só depois do casamento? Com certeza, brother. Sexo, só depois, sexo seguro, Deus inventou e chamou de casamento, cara. Não tem problema com AIDS, não tem problema com filho inesperado. Tudo sob o controle dele, depois do casamento. E aí, camisinha então nem pensar? Com a minha esposa, nem sonhar. É só esperar o herdeiro chegar, bro. Mas aí, sexo só depois do casamento não é um retrocesso, já que o rock é símbolo de liberdade sexual, de rebeldia? Como é que é isso? Então, mas aí é que tá. O sexo não é depois do casamento, o sexo é o casamento, entendeu? Você escolhe fazer sexo com uma pessoa, você casou com ela, entendeu? Você pode fazer uma pequena cerimônia, uma grande cerimônia ou nenhuma cerimônia, você tá casado com ela. O nosso problema é que você faz sexo com um, faz sexo com outro, aí com outro, aí você tá casando com um montão de gente e não tá casando com ninguém. Aí virou bagunça, banalizou uma coisa tão especial, entendeu? Que é o sexo. Essa que é a nossa ideia, entendeu? Como é que é na tribo do rock? A galera acha assim, pô, os roqueiros careta, é isso? Como é que é? Cara, tipo, particularmente assim, eu encaro isso com muita naturalidade, porque pra mim, caretas são eles, cara. Hoje em dia, você falar de rock, você falar de
autodestruição, tá ligado? As pessoas pensam que isso é uma forma de expressar liberdade e na verdade não é, entendeu? Como é que você expressa liberdade preso num cigarro? Como é que você expressa liberdade se você tá acorrentado no álcool, no vinho, entendeu? Em maconha, em cocaína, enfim, levando pra esse lado de entorpecente, sabe? Isso não expressa liberdade. Liberdade expressa você saber, você poder dizer sim ou não naquilo que você acha melhor pra sua vida. Sacou? Toda honra, todo louvor, todo amor, pertence a ti, Jesus, toda honra, todo louvor, todo amor, pertence a ti, Jesus, toda honra, todo louvor, todo amor, pertence a ti, Jesus, toda honra, todo louvor, todo amor, pertence a ti, Jesus, toda honra, todo louvor, todo amor, pertence a ti, Jesus. Deputado, não é paradoxal essa rebeldia do rock and roll com as doutrinas religiosas que são tradicionais? Tem um paradoxo, sim, né? Porque o cristianismo está implantado na face da Terra pelo menos há 2000 anos, né? E por via de consequência, quando você vê um rock, né, que nasce aí há 50 anos atrás, né, com esse manto da rebeldia, falar em teses que já foram utilizadas de forma conservadora, traz o paradoxo, né? Mas os próprios jovens colocaram que Jesus era revolucionário, né? Quando ele veio aqui na face da Terra, e a grande contribuição do cristianismo para a humanidade foi a revolução que Jesus trouxe, foi o perdão. Naquele momento, uma revolução estrondosa, porque o que vigia? Olho por olho, dente por dente. Então, Jesus foi um revolucionário, ele foi um inconformado, né? Ele expulsou, por isso que ele foi perseguido. Ele expulsou morto, né? os vendilhões do templo, a chibata, né? Ele foi um conformado, um revolucionário. Então você, como jovem, viver a revolução que Jesus trouxe, a revolução do amor, eu não vejo paradoxo nem contradição. Eu volto a dizer, a religiosidade pode ser expressa de qualquer forma musical. Agora, existe uma certa confusão, né? Porque nós, né, o ser humano, a alma do ser humano, é que foi feita a imagem e semelhança de Deus, e não o corpo. O espírito é que foi criado a imagem e semelhança de Deus, não o corpo. Porque Deus é imaterial, nunca teve corpo, então não pode criar nada, né, a imagem e semelhança dele do ponto de vista corporal. Ora, então, as pessoas quando confundem, né, o espírito com o corpo, começam a verificar se um cidadão está com um brinco, está com um cabelo grande, ou está com uma calça rasgada, ou tem uma expressão, uma forma de dizer as coisas diferentes, começa a achar que aquilo não é compatível com Deus, porque aquela forma não seria uma forma de Deus. Mas isso é um erro. Não é a forma de Deus, né? Porque a forma de Deus é o espírito, não é o que o teu olho está vendo, é o que está dentro desse ser. Então essa confusão que é feita é que leva a esse paradigma. Porque se a gente entender que todos nós temos um espírito, que esse que é imagem e semelhança de Deus, esses espíritos, em termos de energia, são sempre muito semelhantes. E o corpo físico é só uma forma, mas uma forma temporária, finita, que não está expressando ali o corpo físico de Deus, porque Deus não tem corpo físico. Mas esses valores, deputado, né? A gente teve todo aí um processo da juventude brigando por liberdade, liberdade sexual, liberdade política, né? E o rock and roll sempre foi a trilha sonora, né, desses movimentos de juventude. E as doutrinas das igrejas são mais conservadoras, né, com determinados temas, principalmente com a sexualidade. Quando a gente tem esse jovem que tem um visual radical, né, mas que está ali seguindo a doutrina da igreja, ao mesmo tempo ele não tem um pensamento conservador? Mas claro, porque veja só, já diziam os filósofos orientais, né, principalmente Lao Tse, que a verdade está no meio, né?
O rock nasce, né, de um protesto da juventude, né, com uma forma ativa de som, né, que demonstra, né, a rebeldia contra o conservadorismo. O conservadorismo baseado na hipocrisia, né, onde as pessoas se casavam, pregavam o conceito de família, pregavam o conceito de castidade, mas fora do casamento tinham suas amantes, seus casos, etc, etc. E o jovem, né, um espírito liberto, não pode conviver com a hipocrisia. Então, ele sai para o movimento Paz e Amor, né? Os Beatles expressaram isso de forma muito intensa, a chegada da era de Aquários, né? A liberdade de expressão e a liberdade sexual. Mas a liberdade sexual é você poder ter uma parceira, né, e amar intensamente essa parceira, sob a forma espiritual e corporal, né? Tem que analisar esse conceito de liberdade, né? O que é liberdade? Mas né? chegou um determinado momento que as coisas se extremaram. Essa liberdade passou a ser uma troca continuada e sucessiva de parceiros. Aí está vendo um contramovimento para voltar àquela forma original do celibato, né? Até mesmo então, que hoje nós temos a AIDS, né? Temos aí uma série de outros problemas. E tem as questões mesmo específicas do planejamento familiar e das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, quando você junta isso tudo, né, vem esse movimento de, não, agora o casamento, a gente tem que chegar casto até ele, né? E depois de chegar casto, ele é eterno e infinito, né? Então, é um contramovimento. E como houve esse movimento libertário com o rock, pode também haver esse contramovimento com o rock também. Que pode ser um movimento também libertário, né? De acordo com o ponto de vista, né? Eu diria até que é como fosse o pulsar, o respirar, né, do próprio movimento de avanço e retração da sociedade. É isso aí. Eu vou pro break, mas na volta o papo continua com o deputado Luiz Paulo e ainda a galera da Pastoral da Juventude da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Bola de Neve, a Igreja dos Surfistas. Segura aí que é rapidinho. TV Alerj, ligada na juventude.